Pronto. Está dando para ver o que eu estou compartilhando, né, para vocês, ó. Tá aparecendo direitinho? Tá, professor, apareceu aqui. Pronto, obrigado. Ó, então vamos nós. Como eu tinha dito, o que a gente vai estudar hoje é gráfico de funções. Nós vamos ver duas partes, certo? A primeira parte que a gente vai ver hoje é, por exemplo, quando eu fornecer um gráfico a vocês, esse exercício aqui, por exemplo, a gente vai chegar aqui, que é o objetivo, certo? Eu vou ver, ó, tem 4 itens, 4 gráficos, 4 exemplos de gráficos, certo? Eu quero que você verifique quais desses exemplos representam funções. Você vai olhar o gráfico e vai dizer, ah, professor, isso aqui representa uma função, esse aqui não representa, certo? Mas antes de a gente chegar no exercício, deixa eu explicar como é que a gente faz um gráfico representar uma função. Basicamente, vai ser como fosse aquela parte do diagrama, só que trago para a parte dos gráficos. Ó. Lembra, para um diagrama representar uma função, a principal característica é o quê? Você vai olhar aqui no conjunto de partida, os 3 conjuntos, aí são 2 observações. Primeiro, não pode ter nenhum elemento aqui solto, que não esteja ligado. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, se eu tivesse desse jeito aqui, ó, isso aqui não seria uma função. Por que não seria? Porque esse elemento aqui ele não está ligado a ninguém. Então, desse jeito aqui não seria uma função. Desse jeito aqui, ó, já passaria a ser uma função, porque os 3 estão ligados e a outra condição não tem nenhum deles que está ligado a 2. Como assim, professor? Por exemplo, se eu tivesse assim, ó. Esse jeito aqui não seria função. Por quê? Porque esse primeiro elemento aqui, ó, ele está ligado a 2 elementos do outro conjunto. Então, isso aqui não poderia ser função. Então, essa parte de gráfico vai também se submeter a essas 2 condições. Só que você vai olhar essas condições observando os gráficos. Professor, e como é que eu observo isso daqui? Como é que eu vou olhar um gráfico e vou observar se é ou não uma função? Presta atenção. Preste bem atenção nessa parte aqui de baixo. Ó. Já estudamos que para ser uma função, certo? A cada x pertencente a A, ou seja, a cada elemento daqui, ó, como se o A fosse o primeiro e o B fosse o segundo, ó, a cada elemento desse deve corresponder um único y, ou seja, se um daqui só pode ligar a um de lá, é justamente o que eu comentei. Eu não posso pegar um aqui, ó, e ligar para 2 elementos de lá. Mas, professor, como é que eu observo isso olhando só os gráficos? Presta atenção. Você já tá escrevendo alguma coisa aí, é? Tô, não tá saindo nada não, assim? Saindo não, aqui no meu. Peraí. Nada não tá saindo? Saiu, agora saiu, deu certo. Eu já falar a mesma coisa. Não tá saindo, né? Certo, peraí. Já saiu já, pensei, deu certo aqui. Não, agora saiu, agora tá aparecendo saiu. agora? Deu Agora certo tá. agora. Deixa eu ver se... Mas deixa eu ver se quando eu compartilho a tela, se tá saindo. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou começar a escrever e vocês me respondem se tá saindo direitinho. Ó, tô escrevendo aqui... Peraí. Tô escrevendo aqui em cima de vermelho, ó. Tá saindo ou não? Tô tipo riscando a tela. Tá não, professor, saindo não. Parece que só sai quando eu tiro daqui. Deixa eu ver aqui. O professor deve ter parado para a transmissão e coloca de novo. Agora apareceu. É porque só aparece quando eu... Agora que saiu. Mas parece que só aparece quando eu tiro... Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu sei o que é. É o compartilhamento da tela. Peraí. Eu botei para compartilhar a guia, mas eu acho que tem que ser para compartilhar a tela inteira mesmo. Acho que agora vai dar certo. Tem que ser compartilhando a tela inteira mesmo. Deixa eu ver aqui. Ó, vocês vão me dizer agora, certo? Peraí. Trazer a caneta. Quer ver como agora vai sair, ó? Ó, tô riscando em cima assim, tá saindo? Deu certo, isso agora tá saindo. Pronto, Deu certo. só por causa daquele compartilhamento mesmo. Então, continuando aqui, ó. Obrigado por ter comentado, certo? Continuando. A gente vai focar,
principalmente nessa situação de não pode ligar, um elemento de A não pode ligar dois de B. Mas isso a gente via no diagrama. A gente vai ver agora o que a gente chama geometricamente, ou seja, olhando o gráfico, certo? Isso significa que, como é que faz? Qualquer reta perpendicular ao eixo OX, vou dizer já o que é que significa isso, quem intersecta o gráfico deve fazê-lo em um único ponto. Por exemplo, professor, como assim? Não entendi nada. Resumindo, você vai ter um gráfico, como é que faz para você verificar se isso é ou não uma função? O gráfico é essa parte aqui de vermelho. Está aqui o plano cartesiano, ó, o eixo Y em pé, no item A aqui, eu estou circulando. O eixo Y em pé e o eixo X deitado, certo? O gráfico é essa parte aqui, ó. Toda essa parte, toda essa curva aqui, ó. Isso aqui é o gráfico. Eu quero que você verifique se esse gráfico representa ou não uma função. Então, o que é que você vai fazer? Você vai passar retas, vamos dizer assim, um pé na vertical, ó. Do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Você vai passar retas ao decorrer do gráfico, ó. Todo o decorrer do gráfico você está traçando retas. Pergunta que eu faço. Teve algum ponto no gráfico, certo? Que ele tocou em 2 pontos. Alguma vez eu passei uma reta e essa reta tocou em 2 pontos desse gráfico? Como assim, professor? Essa primeira reta aqui que eu passei, ó, ela tocou aqui, ó, só em um ponto. Essa segunda tocou aqui, ó. Essa terceira tocou aqui. A quarta, aqui, ó. Toda a vida que eu estou passando a reta, ele está tocando em um único ponto. Como toca em um único ponto, então tá ok. Então eu posso dizer que esse item A, ela representa uma função. Por quê? Porque qualquer reta perpendicular ao X intersecta em um único ponto. Agora, por exemplo, item B, o que é que ocorre no item B, ó? Novamente, tem um plano cartesiano, né? O eixo Y e o eixo X, e o gráfico é isso aqui, ó. Essa parte aqui, que eu estou grifando de vermelho para ficar mais esticado, certo? Isso aqui é o gráfico. Professor, como é que eu faço para verificar se isso aqui é ou não uma função? Você vai traçar retas em pé. Professor, as retas são sempre em pé, sempre na vertical? Sempre. Pergunta que eu faço, ó. Vou traçar retas durante todo o percurso do gráfico, ó. Passando aqui, ó. Teve alguma parte que tocou em mais de um ponto, a mesma reta? Ó, essa primeira reta, ela tocou aqui e também aqui, ó. 2 pontos. Nessa segunda reta, tocou aqui e também aqui, ó. 2 pontos também. Ah, professor, precisa mais nem continuar. Como teve uma reta que tocou em 2 pontos distintos do gráfico, eu digo que isso daqui, esse gráfico, ele não é função. E esse item A que eu não tinha colocado, ele é função. Repetindo, para ser função, quando você traçar as retas em pé, as retas perpendiculares, só pode tocar em um ponto. Se tocar em 2 pontos, não vai ser uma função. Professor, como assim? Ó? Trazendo esses exemplos que fica mais claro ainda. Ó. Leia o enunciado, exercício do livro, certo? Determine se cada um dos gráficos abaixo representa uma função. Você vai analisar esses 4 gráficos e você vai analisar se é função. Item A, ó. Tem um aqui, ó, o eixo Y e o eixo X. O gráfico é esse aqui, ó. Essa parte aqui de preto, o gráfico. Então, você vai passar retas em pé no percurso do gráfico, ó. Durante todo o gráfico. Pergunta que eu faço. Todas as retas que eu passei tocaram só em um ponto, sim ou não? Ó, essa primeira reta tocou só aqui, ó. Essa segunda reta. Quando eu digo tocar, é quando ele cruza o gráfico, ó. Aqui tá tocando aqui, ó. Aqui tá tocando aqui. Então, observe que cada reta só toca em um ponto. Se ela só tá tocando em um ponto, eu posso afirmar que isso aqui, ela é uma função. Somente isso. Ah, professor, é só isso? Somente isso. Item B, por exemplo. Ó, tá aqui o eixo X, né?
e está aqui o eixo Y. O que é o gráfico? É essa reta aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Traçar retas em pé. Mesmo jeito, ó, durante todo o percurso do gráfico, ó. Do início ao fim, cruzando toda a extensão do gráfico. Pergunta que eu faço. Teve algum ponto, alguma reta, que tocou em 2 pontos diferentes, a mesma reta? Não. Todas essas retas só estão tocando em um ponto. Ó. Pode observar. Ó. É aqui, justamente aqui onde eu estou marcando o ponto. Ó. Então, como tocou só em uma, eu posso afirmar que, novamente, isso daqui ela é uma função. Certo? Item C. Presta atenção, cuidado com esse item. Ó. Eu tenho o eixo X e tenho o eixo Y. E eu tenho essa curva aqui todinha. Ó. Esse formato aqui de gráfico, a gente vai estudar um pouco mais na frente, é justamente função do segundo grau. Que ela é uma parábola, isso aqui chama de uma parábola. Não sei se vocês lembram, aquela parte de Bhaskara, tudo aquilo ali que vocês devem ter visto no 9º ano. Então, professor, como é que eu faço para saber se isso aqui é uma função? Mesmo esquema, trace retas perpendiculares, ó, retas em pé. E observe se durante o gráfico ela tocou em 2 lugares. Ah, professor, aqui tocou aqui em cima e tocou aqui embaixo. Não, isso aqui é o eixo, isso aqui não tem nada a ver, não. Tem que tocar em 2 pontos do gráfico, nessa parte aqui que eu estou grifando aqui de vermelho. Ó. Então, observe que durante todo o gráfico, ó, todo o percurso, ele só toca em um único ponto. Então, novamente, isso daqui é uma função. Para finalizar, item D, ó, tenho aqui novamente o eixo Y e o eixo X, e aqui eu tenho ó, o gráfico. O gráfico é essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui, certo? Professor, como é que eu faço para verificar se isso aqui é uma função? É só traçar as retas perpendiculares, ó. As retas em pé. Pergunta que eu faço. Cuidado agora com a resposta. Teve alguma parte que a reta tocou em 2 pontos, uma mesma reta? Ó, por exemplo, essa reta ó, tocou aqui em cima e tocou aqui embaixo no gráfico. Ó. Pode observar que todas as retas, ele está tocando em 2 pontos. Não precisa nem ser todas, não. Basta uma tocar em 2 pontos. Como tocou em 2 pontos, eu posso afirmar que isso daqui não é função. Então, observe que essa primeira parte da aula eu considero bem tranquilo. É só você olhar o gráfico e traçar as retas em pé. Nas retas que tocam em um único ponto, ela vai ser uma função. Se alguma reta tocar em 2 pontos, aí ela não vai ser uma função. Certo? Seguindo adiante, para a gente finalizar a aula de hoje. Esses 2 slidezinhos a gente finaliza aqui, certo? Tá bem pertinho, certo? Agora aqui você tem que ter um cuidadozinho a mais, certo? A gente vai relembrar até um assunto que nós vimos no primeiro bimestre. A gente vai determinar domínio e imagem de uma função. Nós vimos essa parte bem parecida observando o diagrama. Aí nós vimos domínio, contradomínio e imagem. Usando o gráfico, a gente só vai estudar domínio e imagem, certo? De uma função, conhecendo o gráfico. O que é que você tem que lembrar? É como se fosse o seguinte, domínio, eu vou anotar aqui para até fazer essa observação. São os valores que estão sempre no eixo X. Imagem serão sempre os valores que estão no eixo Y, certo? Professor, como assim, professor? Presta bem atenção, cuidado que aqui é um pouquinho mais complicado. Ó, esses 2 itens estão respondidos, eu vou só comentar com vocês, certo? Item A, tá aqui o gráfico, eu tenho o eixo Y, o eixo em pé, e tenho o eixo X, o eixo deitado. O gráfico é essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó, que eu estou colocando. O que é o domínio, professor? Que é a primeira coisa que eu vou fazer. Domínio são os valores que estão no eixo X, ó. O gráfico, ele começa aqui e vai até aqui. Trazendo para o eixo X, ó, ele começa no 2, eixo X é o eixo de baixo, e ele termina aqui. Então, ele vai até o 4. Então, eu digo que o meu domínio, que é os valores do eixo X, ó, o meu domínio é esse aqui, ó. Ele vai do 2
até o 4. Então, faça o seguinte, esqueça essa parte aqui que está por sentença. Eu quero que você veja somente o que está no intervalo, certo? Quero que você veja somente isso aqui. Ó. Então, como é que eu vou representar, professor? Começa no 2, ó, o meu domínio. Ele começa no 2 e vai até o 4. O que é que você tem que lembrar? Aquela parte dos colchetes. Quando ele é virado para o número e quando ele é contra o número, que nós estudamos no intervalo. Quando a bolinha for fechada, que é nesses dois casos aqui, ó, o colchete é sempre virado para o número. Ó. Então, vai ficar tanto virado para o 2, como virado para o 4. Professor, se fosse bolinha aberta, aí seria assim, ó, 2 e o 4, só que o colchete seria virado para o outro lado, ó, porque a bolinha é aberta. Mas aqui, como a bolinha é fechada, o colchete é sempre virado para o número. Isso, o domínio. A imagem, professor, o que é imagem, professor? Imagem é no eixo Y, ó, tá aqui, ó, coloquei até a observação, ó. Imagem é no eixo Y. Eu quero os valores do gráfico nesse eixo aqui, nesse eixo em pé. Começa onde? Aqui, ó. Vai do 5 até aqui, que aqui ela para onde? No 1. Então, a imagem é tudo isso aqui que eu estou grifando aqui, ó. Então, a imagem vai do 1, que é o menor, até o 5, ó. Esqueça essa sentença aqui novamente, certo? Eu vou estar riscando isso aqui para não confundir vocês, certo? Ó, então a imagem vai do 1 até o 5. Professor, e os colchetes? Nos dois, novamente, bolinha fechada. Essa bolinha fechada, o colchete é ligado para o número. Então, fica aqui, 1, 5, e o colchete virado para o número, certo? Deixa eu explicar o segundo, que vai melhorando mais ainda, certo? Ó, item B. Observando esse gráfico, eu tenho o eixo X e eu tenho o eixo Y. Primeira coisa, vamos ver quem é o domínio dessa função, que eu estou chamando de função G. Por isso que tem D e o G entre parênteses, certo? Quem é o domínio, professor? É quem está no eixo X, ó, o eixo deitado. Ele começa aqui, ó. Então, começa aonde? No menos 1. E vai, ó, o gráfico vai todo esse percurso aqui, ó. Até aqui, que no caso é até o 1. Então, o meu domínio, ele vai do menos 1 até o 1. Qual é o cuidado que você tem que ter? No menos 1 agora, ó, a bolinha é aberta ou fechada? Tá vendo aqui, ó? Ela tá aberta, não tá pintada. Se ela tá aberta, o colchete é virado para o outro lado, ó. Não é virado para o número. E no 1, que o domínio é esse aqui tudinho, ó. No 1, a bolinha é fechada. Então, o colchete ele é virado para o número. Ah, professor, isso aqui é um pouco mais complicado do que aquela primeira parte. É um pouquinho mais complicado, certo? Mas também não é nada de outro mundo, não. Observando a imagem agora, presta atenção na imagem. O que é a imagem? Essa parte em pé, no eixo Y, certo? Vai ser toda essa parte aqui, ó. Porque o gráfico ele começa aqui, ó, e ele vai até aqui, ó. Então, termina aqui, ó. Então, a imagem, ela vai do 0,3 até o 2. 0,3 até o 2. Aí, qual é o cuidado? No 0,3, está aqui a bolinha, ó. A bolinha é fechada. Então, o colchete é virado para o número. No 2, a bolinha é aberta. Então, o colchete é virado contra o número. Então, você tem que ter um cuidadozinho nisso daí, ó. Observando os exemplos, que aí eu acho que agora melhora mais ainda para tirar as dúvidas de vocês de vez, ó. Preste bem atenção. Deixa eu fazer esses dois exemplos e a gente concluir a aula aqui, certo? Os seguintes gráficos representam funções. Eu já estou afirmando que eles são funções. Você não vai precisar passar aquelas retas para você verificar, não. Eu já estou afirmando que eles são. Determine o domínio e a imagem de cada uma delas. Então, vamos lá. Quem vai ser primeiro, vamos dizer, o meu domínio, certo? Vamos lá. Cadê o grau? Eixo X e eixo Y. O gráfico é essa parte aqui todinha, ó. Então, o domínio é no eixo X. O domínio é esse aqui tudinho, esse intervalo aqui todinho, ó. Então, ele começa onde? No menos 3. E ele vai até aonde? Até o 1.
Dúvida agora, vamos colocar os colchetes. Se é virado contra um número ou se ele é virado a favor do número. Nos dois, no menos 3, a bolinha ela é o quê? Fechada. Então, o colchete é virado para o número. E ele vai até o 1. No 1, a bolinha também é o quê? Está aqui ela, ó, fechada também. Então, também é virado para o número. Então, o meu domínio representa dessa seguinte maneira. Conjunto imagem, professor, agora, observando a mesma coisa, só que o que é a imagem? A imagem é no eixo Y, no eixo em pé, ó. Então, a imagem é tudo isso aqui, ó. A imagem, então, ela começa, você começa sempre no menor, começa no menos 2 e vai até o 2 positivo. Novamente, menos 2, bolinha fechada, ó. Então, o colchete é virado para o número e vai até o 2, que também, ó, tá aqui o 2 em cima, também é bolinha fechada. Então, o colchete também é virado para o número, certo? E para finalizar, ó, item B, mesmo esquema. O meu domínio, quem seria, professor? Presta atenção agora, como agora acho que é melhor de vez, ó. Domínio é o eixo X. Onde é que ele começa? Começa aqui, ó, no menos 2, ó. O gráfico começa, no eixo X ele vai até aonde? Até o 3, ó. Então, vai do menos 2 até o 3. Aí qual é o cuidado? No menos 2, ó, cadê o ponto? Tá aqui, bolinha aberta ou fechada? Aberta, ó. Se é aberta, o colchete é virado contra o número. E vai até o 3. No 3, ó, a bolinha é o quê? Novamente, aberta. Se a bolinha é aberta, o colchete é virado também contra o número. É como se ele ficasse de costa para o número, certo? E para finalizar, conjunto imagem. O que é o conjunto imagem? É no eixo Y, ó. É toda essa parte aqui em pé, ó. Por que eu estou parando aqui, professor? Porque o gráfico ele para aqui, ó. Não posso descer mais a imagem, porque aqui não tem mais gráfico. Ó. O gráfico ele começa aqui e vai até aqui. Quando você organizar, você organiza do menor para o maior. Vai do 1 até o 3. No eixo Y. No 1, ó, a bolinha é o quê? Aberta. Então, o colchete é contra o número. E no 3, bolinha aberta também, ó. Então, o colchete também é contra o número. E aí, a gente finaliza essa parte de hoje, certo? Resumindo, essa primeira parte eu considero tranquilo, certo? Que é a parte que diz respeito só para você verificar se é ou não uma função, é só você traçar essas retas em pé, essas retas perpendiculares, né? E depois tem essa segunda parte que eu considero aí um pouco mais complexa, que é essa parte de domínio e imagem. Mas você tem que ter muito cuidado com essa parte de bolinha aberta e bolinha fechada, certo? Deixa eu interromper aqui a gravação para não ficar tão extenso.